Olá. Olha, quando a gente pensa em Natal, vem logo à cabeça, né? Luzes piscando, árvores montadas, presentes. Parece algo que sempre existiu em todo lugar. Pois é, mas essa festa que parece tão, assim, familiar, tem uma história bem mais complexa do que a gente imagina, sabe? Cheia de reviravoltas, influências inesperadas, até proibições. É mesmo. E é justamente essa complexidade toda que a gente quer explorar hoje. A gente tem aqui um material bem completo que ajuda a entender as muitas camadas do Natal. Isso, a nossa ideia é mergulhar nesse material e, tipo assim, pescar as informações mais interessantes, os nuggets, para entender como o Natal virou o que é hoje. Vamos investigar de onde vêm os nomes, a história do 25 de dezembro, como as tradições evoluíram. E até as polêmicas, né? Porque sempre tem. Sempre tem. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Para começar, os nomes. Christmas em inglês é fácil, né? Missa de Cristo. E o nosso Natal? De onde vem? O nosso Natal vem direto do latim nativitas, que significa simplesmente nascimento, bem direto ao ponto. Ah, claro, faz sentido. E tem outros nomes, né? Noel, que a gente usa bastante, vem do francês antigo, que também vem do latim, Natalis Dies, dia do nascimento. E tem nomes mais antigos ainda, tipo Yule, ligado a festivais de inverno germânicos, bem antes do cristianismo, e Koleda, nas tradições eslavas. Interessante essa mistura já nos nomes. E aquela abreviação Xmas, muita gente acha que é para tirar o Cristo da palavra, mas não é isso, né? Não, de jeito nenhum. O X, na verdade, é a letra grega Xi, o nosso Ki, né? Que é a primeira letra de Christos, Cristo, em grego. É uma abreviação super antiga, usada em textos religiosos há séculos, sem nenhuma intenção de secularizar o termo. Que curioso. Bom, a história principal que a gente associa ao Natal, claro, vem da Bíblia, dos evangelhos de Lucas e Mateus. Exatamente. Lucas foca mais na viagem para Belém, por causa do censo, o nascimento na manjedoura, os anjos aparecendo para os pastores, aquela cena clássica do presépio. Uhum. E Mateus traz a história dos magos, a estrela guia, os presentes para o menino Jesus e também a parte mais tensa, da fuga para o Egito para escapar do rei Herodes. Esses dois relatos são a base da celebração cristã. E o ponto central para a fé cristã é o significado teológico, né? A ideia de que Deus se tornou humano em Jesus para salvar a humanidade. A data exata do nascimento, no fim das contas, acaba sendo menos importante que essa crença. Precisamente. O foco é na encarnação. E isso já nos leva direto para uma das grandes perguntas. Por que raios 25 de dezembro? Porque, assim, não tem nada na Bíblia que diga que Jesus nasceu nesse dia. E nem os primeiros cristãos pareciam muito preocupados com isso, pelo que entendi. Exato. Os registros mais antigos, lá do século II, falam de celebrações do nascimento, mas sem uma data fixa. A primeira vez que o 25 de dezembro aparece claramente associado ao Natal é num documento romano chamado Cronógrafo de 354. Acredita-se que essa anotação foi feita em Roma por volta de 336 d.C. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como chegaram nessa data? Bom, basicamente tem duas grandes hipóteses que os historiadores discutem. Elas não são excludentes, talvez até se complementaram. Certo? Quais são? A primeira é a que chamam de teoria da história das religiões, ou da substituição. A ideia é que a igreja, de forma estratégica, escolheu o 25 de dezembro para, digamos, competir com e eventualmente substituir uma festa pagã romana muito popular naquela época. Qual festa? O Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto. Era uma festa para o deus Sol, ligada ao solstício de inverno, quando os dias começam a ficar mais longos de novo no hemisfério norte. Tinha sido oficializada pelo imperador Aureliano em 274. Então, associar o nascimento de Cristo, à luz do mundo, ao renascimento do Sol, seria uma jogada inteligente para cristianizar essa data importante no calendário romano. Faz todo sentido, estrategicamente falando. E a outra teoria? A outra é a teoria do cálculo. Essa sugere que a data foi definida por uma lógica mais teológica.
Existia uma tradição antiga, inclusive judaica, que acreditava que os grandes profetas eram concebidos e morriam no mesmo dia do ano. Nossa, que interessante isso. Pois é. Como se acreditava que Jesus morreu perto da Páscoa judaica, que por sua vez era perto do equinócio da primavera, que no calendário romano caía em 25 de março, eles teriam calculado a data da concepção de Jesus como 25 de março. Aí, é só contar 9 meses pra frente. E dá 25 de dezembro. Bingo. Exatamente. Então, pode ter sido uma mistura dessas duas coisas. Uma conveniência cultural e uma justificativa teológica. Entendi. Mas essa data não pegou de cara em todo lugar. Especialmente no Oriente, certo? Não mesmo. No cristianismo oriental, por muito tempo, a festa mais importante nesse período era a Epifania, em 6 de janeiro. Só que o foco deles era diferente. Era mais no batismo de Jesus ou na visita dos magos, ou seja, na manifestação de Cristo ao mundo, não tanto no nascimento em si. A festa do dia 25 de dezembro só começou a ganhar força no Oriente lá pelo final do século IV. E essa diferença de datas existe até hoje, né? Por causa dos calendários. Sim, exatamente. Muitas igrejas ortodoxas, como a Rússia, a Sérvia, ainda usam o calendário juliano, que está atrasado em relação ao nosso, o gregoriano. Então, o 25 de dezembro deles cai no dia 7 de janeiro para a gente. Ah, por isso que a gente ouve falar do Natal ortodoxo em janeiro. Isso. Enquanto a maioria dos cristãos ocidentais e até algumas igrejas ortodoxas já usam o gregoriano, celebrando no dia 25 mesmo, e tem a igreja armênia, que tradicionalmente celebra o nascimento junto com a Epifania, em 6 de janeiro. Ou seja, é uma bela amostra de como as tradições podem seguir caminhos diferentes. Uma verdadeira colcha de retalhos histórica e litúrgica. Ok, avançando no tempo, como que o Natal evoluiu na Europa depois disso? Na Idade Média, o Natal explodiu em popularidade. Um evento-chave foi a coroação do Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, justamente no dia de Natal, do ano 800. Isso deu um prestígio enorme à data. Virou data de coroação de reis, então. Virou. Vários reis importantes foram coroados no Natal. E o período todo em volta da data, desde o Advento antes até os 12 dias de Natal, depois, passou a dominar o calendário social e religioso do inverno. E as festas medievais eram bem diferentes do Natal mais família que a gente tem hoje, né? Pelo que li, era uma coisa mais agitada. Bem mais agitada. Era uma festa muito mais pública, comunitária, tinha banquetes enormes, tem registro de um rei inglês que serviu tipo 28 bois e 300 ovelhas num banquete de Natal. Tinham músicas, as carols, que na origem eram cantadas com dança, meio que em roda. Legal. E tinha também um lado meio carnavalesco, o chamado Misrule, onde as regras sociais eram temporariamente relaxadas, com muita bebida, jogos, uma certa licenciosidade, sabe? Era também a época da troca de presentes, mas muito ligada a obrigações sociais entre os senhores feudais e seus servos ou inquilinos. E, claro, já usavam plantas como azevinho e era para decorar. Mas essa festa toda meio bagunçada não deve ter agradado todo mundo, imagino. Principalmente depois da Reforma Protestante. Exatamente. Aí a coisa mudou. Grupos protestantes, como os luteranos e os anglicanos, continuaram celebrando o Natal. O próprio Martinho Lutero, aliás, ajudou a popularizar a ideia de dar presentes para as crianças na véspera de Natal, associando isso ao Christkindl, o menino Jesus, como presenteiro. Ah, então a ideia do presente de Natal ganhou força aí. Ganhou um novo significado, mais ligado à criança. Mas outros grupos protestantes, principalmente os mais radicais, como os puritanos na Inglaterra e depois na América do Norte, odiaram o Natal. Por quê? Eles viam como uma invenção católica, cheia de rituais papistas e, pior ainda, com muitas raízes pagãs. Chamavam de trapos da besta. Para eles, só o que estava explicitamente na Bíblia era para ser celebrado. E eles levaram isso a sério, né? Chegaram a proibir o Natal. Proibiram mesmo. O parlamento puritano na Inglaterra baniu as celebrações de Natal em 1647. Em Boston, lá na colônia de Massachusetts, a proibição durou mais de 20 anos, de 1659 a 1681.
As pessoas eram multadas se fossem pegas sem trabalhar no dia 25 de dezembro. Caramba! E o povo aceitou numa boa? Que nada! Houve até tumultos pró-Natal em alguns lugares na Inglaterra. Isso mostra como a festa, mesmo que diferente, já estava bem popular. A proibição na Inglaterra caiu em 1660, quando o rei voltou ao poder. Mas a desconfiança puritana e presbiteriana continuou por muito tempo. Na Escócia, por exemplo, o Natal só virou feriado público oficial em 1871. Nossa, que tarde! Então, muito do que a gente considera tradicional no Natal hoje não veio direto da Idade Média, mas de uma espécie de reinvenção mais tarde. Exatamente. O grande momento de virada, a grande reformulação do Natal, como a gente conhece hoje, aconteceu no século XIX, na chamada Era Vitoriana, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aqui, a literatura teve um papel fundamental. Imagino que você esteja pensando em Charles Dickens. Ele mesmo, com um conto de Natal, A Christmas Carol, publicado em 1843. Esse livro foi um fenômeno. Claro, Dickens não inventou o Natal moderno sozinho. Outros escritores, como o americano Washington Irving, também ajudaram a resgatar e romantizar tradições antigas. Mas o impacto de Dickens foi gigante, né? Foi imenso. Ele conseguiu capturar e, mais importante, promover um novo espírito para o Natal, focado na família, na generosidade, na caridade, na reconciliação, na boa vontade entre as pessoas. Ele meio que criou a filosofia do Natal moderno que a gente tenta seguir até hoje. E foi nessa época vitoriana que muitas das tradições que a gente considera super importantes hoje realmente pegaram força, né? Sim, foi aí que o cartão de Natal comercial surgiu. O primeiro foi feito em Londres, em 1843 também, por Sir Henry Cole. A árvore de Natal, que já era um costume em algumas partes da Alemanha, foi super popularizada na Inglaterra pela rainha Vitória e seu marido alemão, o príncipe Albert. Saiu uma gravura deles com a família em volta da árvore em 1848 que, viralizou na época. Uma influencer do século XIX. Basicamente. E daí a árvore se espalhou rapidamente para a classe média e para os Estados Unidos. E o Papai Noel? A figura dele como a gente conhece hoje, o bom velhinho de barba branca e roupa vermelha, também é dessa época. Totalmente. A imagem moderna do Papai Noel foi muito moldada nos Estados Unidos no século XIX. Teve aquele poema famoso de 1822, Uma Visita de São Nicolau, mais conhecido pela primeira linha "'Twas the Night Before Christmas". Ele descreveu São Nicolau como um elfo gordinho e alegre que descia pela chaminé com presentes. Esse poema é clássico. Sim, e depois ilustradores como Thomas Nast, nas décadas de 1860, 1880, ajudaram a fixar a imagem visual dele, inclusive com a roupa vermelha, embora outras cores fossem usadas antes. Essa figura evoluiu do bispo São Nicolau histórico do século IV, passou pelo Sinterklaas dos imigrantes holandeses em Nova York e virou o Santa Claus americano. Que trajetória! E foi também nessa época que começou a tensão entre o espírito do Natal e o lado mais comercial da coisa. Com certeza. Com a popularização da troca de presentes, especialmente para crianças, o Natal começou a se tornar um grande evento comercial. Já em 1850, tinha gente, como a escritora Harriet Beecher Stowe, reclamando que o significado religioso estava se perdendo no meio das compras. É uma tensão que só aumentou desde então. E aí, finalmente, o Natal virou feriado federal nos Estados Unidos em 1870, né? Meio que consolidando essa nova forma de celebrar. Exatamente. Foi um processo gradual, estado por estado, mas em 1870 ele foi reconhecido nacionalmente, o que ajudou a padronizar a celebração em todo o país. Mas o século XX não foi só paz e amor para o Natal, né? Teve desafios também. Com certeza. Tivemos momentos incríveis, como a famosa trégua de Natal de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, quando soldados inimigos pararam de lutar espontaneamente para confraternizar. Um símbolo poderoso de humanidade. Lindo e triste ao mesmo tempo. Revolução de 1917, com tentativas de transferir as tradições para o Ano Novo, e na Alemanha nazista houve uma tentativa de nazificar o Natal, tirando os elementos cristãos e tentando encaixar a festa na ideologia racial deles. Que coisa sinistra.
E mais recentemente, com a globalização, a gente vê aspectos culturais do Natal sendo adotados em muitos países não cristãos, como no Japão, mas, ao mesmo tempo, alguns países de maioria muçulmana têm restringido ou proibido celebrações públicas. E vimos até Belém, o lugar simbólico do nascimento, cancelar as festividades em 2023 por causa do conflito Israel-Gaza. Nossa, essa trajetória toda mostra como o Natal é sensível ao contexto histórico, social, político. É um espelho do seu tempo, né? Totalmente. Vamos dar uma olhada mais de perto nas tradições que a gente vive hoje. Porque é uma mistura muito doida de origens, né? É uma mistura fascinante. O Natal moderno é um verdadeiro mosaico. Tem elementos que talvez venham de celebrações pré-cristãs, como o uso de árvores perenes ou visco, ligados a tradições germânicas ou celtas de inverno, misturados com o núcleo cristão do nascimento de Jesus, e aí por cima vem toda essa camada secular que foi adicionada principalmente a partir do século XIX, que deu essa cara mais familiar e íntima para a festa. A ida à igreja ainda é central para muitos cristãos, né? É uma das épocas de maior frequência. Sim, para os praticantes, a missa ou o culto de Natal é um ponto alto do ano litúrgico. E as decorações, nossa, isso é um mundo à parte. Os presépios, por exemplo. Os presépios têm uma história longa, remontando talvez até Roma no século X. Mas quem realmente popularizou a ideia foi São Francisco de Assis, lá em 1223, quando ele montou um presépio vivo em Grécio, na Itália. Ah, a história de São Francisco é linda. É, sim. E hoje tem presépios de todo tipo, dos mais simples aos super elaborados, como aqueles napolitanos cheios de figuras do cotidiano, ou os poloneses, os Zopka. E as cores? Vermelho, verde e dourado. Elas têm um porquê. Tem sim um simbolismo tradicionalmente cristão. O vermelho lembraria o sangue de Cristo e o martírio. O verde, por ser das plantas perenes, como o pinheiro e o azevinho, simboliza a vida eterna. E o dourado representa a realeza, a luz divina e também um dos presentes dos magos. Falando em árvore, a gente já viu como ela se popularizou, mas ela também ganhou significados cristãos, né? Sim, foram atribuindo significados. A estrela ou o anjo no topo representam a estrela de Belém ou os anjos do anúncio. As luzes, que originalmente eram velas e hoje são elétricas, simbolizam Cristo como a luz do mundo. A própria árvore, por ser perene, virou o símbolo da vida eterna em Cristo. E até o formato triangular do pinheiro foi associado à Santíssima Trindade. Que interessante como vão ressignificando as coisas. E as outras plantas? Poinsettia, azevinho, visco. A poinsettia, aquela flor vermelha linda, é originária do México, onde era chamada Flor da Noite Santa e associada à Estrela de Belém. O azevinho e o visco já eram usados em festividades de inverno pagãs, mas foram incorporados. O visco tem aquela tradição curiosa de beijar embaixo dele, né? É verdade. E a música? É impossível pensar em Natal sem música. Impossível. A música natalina tem uma evolução incrível. Começou lá atrás com hinos em latim, como os de Santo Ambrósio, no século IV. Na Idade Média surgiram as carols, que eram canções folclóricas, às vezes dançadas, e depois foram adaptadas para a igreja. E depois da Reforma? Aí vieram muitos hinos protestantes importantes de Lutero, de Charles Wesley. E a partir do século XIX, mas principalmente no século XX, explodiu a produção de canções seculares sobre o Natal. Ah, tipo Jingle Bells? Jingle Bells é do século XIX, americana, mas no século XX vieram os grandes sucessos comerciais do jazz, do blues, canções como White Christmas, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Hoje, a música de Natal é onipresente, né? Tem rádio que só toca isso o mês inteiro. Total. E a comida? A famosa ceia de Natal. Isso varia muito, né? Varia demais. O Peru meio que virou um padrão em muitos países por influência anglo-saxã, mas não é universal. Na Polônia e em partes da Escandinávia, o peixe é tradicional na véspera. Na Alemanha, pode ser ganso ou porco. Na Itália, especialmente no sul, tem a tradição dos múltiplos pratos de peixe. E as sobremesas? Aí sim. As sobremesas são um capítulo à parte. Tem o Christmas pudding e as mince pies britânicas, o tronco de Natal,
Bûche de Noël francês, o Stollen alemão, o panetone italiano que conquistou o mundo. Panetone, adoro. Quem não gosta? E tem os doces menores, chocolates, marzipan, frutas cristalizadas, bebidas como eggnog. Cada lugar tem suas especialidades. E a troca de presentes? Hoje em dia parece que é o centro de tudo. Pelo menos quando a gente olha para o comércio. Do ponto de vista econômico, virou um motor da festa moderna. A tradição de dar presentes no Natal tem raízes cristãs, sim, ligadas à generosidade de São Nicolau e aos presentes que os magos levaram para Jesus. Mas explodiu mesmo com a era vitoriana, né? Explodiu, com aquela ênfase na família, na criança, na generosidade, tornou o Natal o período mais lucrativo do ano para quase todo o varejo. As lojas dependem disso. E quem é que traz os presentes? A gente falou do Papai Noel, o Santa Claus, mas ele não reina sozinho no mundo, né? De jeito nenhum. Ele é dominante em muitos lugares por influência americana, mas tem muitos concorrentes. Na Alemanha, Áustria, Suíça, partes da América Latina, tradicionalmente quem traz os presentes é o Christkind, que é o Menino Jesus, ou às vezes representado como um anjo. Ah, o Menino Jesus. Isso. Na França tem o Père Noël. Na Itália tem a Befana, uma bruxa boa que traz presentes na noite de Epifania, em janeiro. Na Rússia tem o Ded Moroz, o avô gelo, que é mais ligado ao Ano Novo, mas cumpre um papel parecido. Na Grécia é São Basílio, também no Ano Novo. Na Finlândia, o Joulupuk. Nossa, é uma galera. É uma turma grande. E às vezes no mesmo país tem variações regionais. Na Polônia, dependendo da região, pode ser São Nicolau, um homem-estrela, o próprio Menino Jesus, um anjinho. Na América Latina, às vezes tem a ideia de que o Papai Noel fabrica os brinquedos na oficina dele, mas quem entrega mesmo na noite de Natal é o Menino Jesus. Que interessante essa divisão de tarefas. E existe até um debate entre pais, né? Se devem ou não ensinar as crianças a acreditar nessas figuras mágicas, por ser meio que uma mentira. Sim, é uma questão que alguns pais levantam, consideram que é um engano, enquanto outros veem como parte da magia e da fantasia da infância. Não tem resposta fácil. Cada família decide. Agora, uma coisa inegável é o impacto econômico disso tudo. É gigantesco. Gigantesco é pouco. O Natal é a temporada de vendas mais crucial do ano para inúmeros setores. Varejo, brinquedos, eletrônicos, roupas, alimentos, bebidas, turismo. As campanhas de marketing começam cada vez mais cedo, às vezes antes do Halloween. É verdade. Outubro já tem coisa de Natal aparecendo. E indústrias inteiras dependem muito dessa época. Pensa na quantidade de cartões de Natal vendidos, ou de árvores de Natal naturais ou artificiais. O volume de compras online também dispara. Gera muitos empregos temporários no comércio. Mas, ironicamente, o dia 25 de dezembro em si é um dos dias mais parados do ano, né? Quase tudo fecha. Exatamente. É um dia para ficar em casa, para a família, pelo menos na maioria dos países de tradição cristã. Existem até leis, em alguns lugares, que restringem o comércio nesse dia. Interessante. E tem até uma teoria econômica que meio que critica essa troca massiva de presentes, né? Aquela da perda de peso morto. Ah, sim. A teoria do Joel Waldfogel. É uma análise microeconômica que, de forma bem simplificada, diz o seguinte: quando você dá um presente para alguém, muitas vezes o valor que você pagou por ele é maior do que o valor que a pessoa que recebeu atribuiria a ele. Se você gastou R$100 num suéter que a pessoa só usaria se custasse 50, houve uma perda de peso morto de R$50 do ponto de vista da eficiência econômica. Entendi. A ideia é que seria mais eficiente dar o dinheiro para a pessoa comprar o que ela realmente quer. Exatamente. O Waldfogel calculou que essa perda nos Estados Unidos seria de bilhões de dólares todo ano. Claro que é uma visão puramente econômica que não leva em conta o valor sentimental, o gesto, a surpresa. Ignora todo o lado simbólico e social do presente. Totalmente. Mas levanta uma questão importante sobre consumismo, desperdício e o real valor que a gente atribui às coisas versus o preço delas. O que nos leva, naturalmente, às controvérsias. Porque o Natal, como a gente viu, nem sempre foi essa festa universalmente aceita. Longe disso. A gente já falou da oposição forte dos puritanos lá nos séculos 17 e 18,
E mesmo hoje, existem grupos que rejeitam o Natal. Quem, por exemplo? Algumas denominações cristãs mais conservadoras, principalmente de tradição reformada ou presbiteriana muito estrita, que seguem o chamado princípio regulador do culto. Para eles, só se deve fazer na igreja o que a Bíblia explicitamente manda, e como o Natal não é ordenado na Bíblia e tem origens misturadas, eles não celebram. E grupos como as Testemunhas de Jeová também rejeitam o Natal por considerarem suas origens pagãs e não bíblicas. Entendi. E além da rejeição religiosa, também tem a questão das restrições impostas por governos, né? Sim, em estados oficialmente ateus, como foi o caso da União Soviética e outros países comunistas, o Natal foi suprimido ou desencorajado por décadas. E em alguns países de maioria muçulmana hoje, como Somália, Brunei, Tajiquistão, existem restrições ou proibições às celebrações públicas do Natal, embora a postura varie muito entre os países muçulmanos. Muitos são tolerantes. E, nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, surgiu aquele debate acalorado sobre a tal guerra ao Natal. O que é isso exatamente? É uma expressão que ficou popular para descrever uma tensão cultural. Alguns grupos, geralmente mais conservadores e religiosos, alegam que existe um esforço deliberado por parte de governos, escolas, empresas e da mídia para minimizar ou remover os aspectos especificamente cristãos do Natal do espaço público. Como assim? Dê um exemplo. Por exemplo, a controvérsia sobre chamar a árvore na praça de árvore de festas, holiday tree, em vez de árvore de Natal, Christmas tree. Ou a preferência de muitas lojas e empresas por dizer boas festas, happy holidays, em vez de Feliz Natal, Merry Christmas, para ser mais inclusivo com quem não é cristão. Entendi. E quem critica isso vê como? Vê como politicamente correto exagerado ou até como um ataque à tradição e à liberdade religiosa dos cristãos. Por outro lado, quem defende o uso de termos mais neutros argumenta que é uma questão de respeito à diversidade religiosa e cultural da sociedade. É um debate que envolve liberdade de expressão, secularismo, identidade cultural. A Suprema Corte Americana já teve até que decidir casos sobre a permissão de exibir presépios em prédios públicos, por exemplo. Mostra como o Natal continua sendo um ponto bem sensível, né? Cultural e politicamente. Exatamente. Não é só uma festa religiosa ou comercial. É um símbolo cultural carregado de significados e, por isso mesmo, sujeito a disputas. Bom, a gente fez um passeio e tanto. Desde as possíveis raízes pagãs e o significado religioso, passando pelas festas medievais, a proibição puritana, a reinvenção vitoriana que moldou muito do que a gente faz hoje, o impacto econômico gigante até essas tensões e debates atuais. Ufa! É muita história para uma festa só, né? Acho que a grande lição, assim, o principal que a gente tira desse mergulho todo é que o Natal, como a gente vive ele hoje, não é uma coisa estática que veio pronta lá dos tempos bíblicos. Não mesmo. Ele é uma construção cultural super dinâmica. É uma colcha de retalhos que foi sendo tecida ao longo de séculos, absorvendo fios de todo tipo. Religiosos, pagãos, folclóricos, comerciais, literários. E talvez conhecer essa história toda, essa complexidade, ajude a gente a entender melhor o próprio feriado, né? Independente de como cada um celebra, seja com foco religioso, cultural, ou só pela reunião familiar e pela troca de presentes, a gente consegue ver as camadas por trás das luzes. Com certeza, dá uma profundidade maior, eu acho. Permite apreciar não só a festa em si, mas também essa incrível capacidade que as culturas têm de se adaptar, de misturar coisas, de criar e recriar significados ao longo do tempo. E talvez isso deixe a gente com uma última provocação para pensar, né? Que tal essa aqui, pensando em tudo que a gente viu? Se o Natal foi capaz de pegar emprestado, absorver e dar um novo sentido para tantos elementos tão diferentes, desde rituais solares antigos e figuras do folclore até invenções de escritores do século XIX e ícones comerciais do século XX, o que isso nos diz sobre a própria natureza da cultura? Como ela funciona, como ela se constrói, sempre se adaptando, pegando coisas daqui e dali e criando novos significados em cima das camadas da história.